Deus continue nos abençoando. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Você deseja acompanhar a leitura? Você pode abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. O profeta disse que não deveríamos chamar Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo nos Apóstolos, né? 6. Então vamos aqui ler. Ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos de entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Escute bem aqui. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado por mais essa oportunidade o Senhor ter nos dado, nos ter concedido de estarmos aqui para mais uma porção da palavra de Deus que desce ao nosso coração. E nesta tarde, Senhor, o fim desse primeiro dia da semana, pedimos o Senhor nos coroar com a palavra de Deus, que possamos sair daqui abençoado. Senhor Deus, só o Senhor pode nos ajudar. E aqui viemos nessa tarde com alegria no nosso coração. Deixamos tudo para vir aqui nessa tarde, e o Senhor é Deus que nos faz voltar para nossas casas ricamente abençoado. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e te agradecemos. Amém. Pode assentar, irmãos. Quero alinhar um pouco nossos pensamentos aqui. Sobre o verso 4. Mas nós perseveraremos no ministério da palavra. Às vezes tem a língua dura, não consegue dizer certos tipos de palavra.
falo tudo errado, mas eu vou falar assim, o ministério da palavra. Nós lemos aqui nesta hora que os apóstolos, eles estavam sempre ocupados com as viúvas, com os órfãos, com as pessoas que estavam sofrendo de uma maneira ou de outra na miséria, que eles precisavam de roupa, de comida, precisavam de uma ajuda. E eles tinham que parar com a palavra para ir ver essa gente. E eles não querendo parar com a palavra, de explanar a palavra, de pregar o evangelho, então aquelas viúvas estavam sofrendo, aqueles órfãos estavam sofrendo. E os gregos começaram a murmurar. Dizem que são gente de Deus, as viúvas passando fome, os órfãos ali desamparados, e dizem que são gente de Deus e tal e coisa. Então os apóstolos oraram e junto, eles, pelo Espírito Santo, eles tiveram uma liderança, uma direção de eleger diáconos para cuidar das viúvas, do órfão e daqueles que precisavam na igreja, e eles continuar no ministério da palavra, porque o ministério da palavra não podia ser atrapalhado. Então eles elegeram 6 homens, né? Os 7 homens ali que bom testemunho, cheio do Espírito Santo, para cuidar da ordem da igreja e das viúvas e dos órfãos e de quem precisasse, para eles não parar de ministrar, de ensinar, de instruir as pessoas, né? Então nós vemos que Amós capítulo 3 e versículo 7, Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado seu segredo ao seu servo, os profetas. Agora você poderia dizer o que tem a ver Amós 3 com Atos 6. Se lá tinha os diáconos, eles elegeram, e lá Deus disse que não faria coisa alguma, sem antes revelar seu segredo a seus servos, os profetas. Bem, Amós, Deus falando através de Amós, que Deus não faz nada sem usar o homem, sem usar alguém, porque Deus é espírito, e um espírito, para fazer alguma coisa, ele precisa de um corpo. E ele precisa de mim, de vocês, de qualquer homem, para realizar a sua obra na face da terra, para divulgar o seu evangelho, divulgar o plano da redenção, o plano da salvação. Deus precisa de alguém que vá e leve a sua palavra. Romanos capítulo 10, a partir do verso 13, eu estou com a Bíblia aqui, que é a primeira Bíblia que eu possuí depois que eu aceitei o Evangelho. E essa aqui é um dicionário, se você olhar aqui, não tem onde não está arriscada essa Biblinha. Está tudo assinalado, né? Então eu peguei ela para me ajudar aqui nesta noite. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, esse invocar o nome do Senhor, as denominações dizem que se você invocar o nome do Senhor e clamar, Senhor, Senhor, vocês serão salvos. Por orar, por cantar. Não. Nós temos a resposta para esse versículo no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, verso 16. Quando Ananias, ele chegou e disse para o próprio apóstolo São Paulo, que era o Saulo, ainda era Saulo, né? Saulo quer dizer Saul, apostatado.
Então Deus mudou o nome dele, disse Paulo, que quer dizer um pequeno. De pequeno ele fez grande, né? Foi o maior profeta do Novo Testamento, né? Que a palavra Paulo quer dizer pequeno. Então disse Ananias para ele: Paulo, por que te detens? Levanta, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, quando invocar o nome do Senhor, é batizando e lavando os pecados no batismo. Então tem gente que interpreta isso aqui e diz: não, porque se eu orei, invoquei o nome do Senhor, eu já sou um salvo. Não é assim não. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão, veja bem, como, pois, invocarão aquele a quem não crerão? Se a pessoa não crê, não tem como invocar o nome do Senhor, né? E como crerão naquele de quem não ouviram? Só vai crer se ouvir. Preste atenção aqui no final dessa leitura. E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então tem que ter pregador ou não tem que ter? Tem que ter homens para levar o evangelho ou não tem que ter? Para as pessoas, como vão ouvir se não tem um pregador? Se não tem um evangelista, se não tem um apóstolo, se não tem um pastor, se não tem um mestre? Como vão ouvir? E como pregarão se não for enviado? Então tem que ter alguém enviado que está pregando. Se ele está pregando porque foi enviado. Olha aqui, E como está escrito, quão formoso, isso está lá nos Salmos, né? Como está escrito, quão formoso os pés de quem anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Lá no Salmo diz boas novas, né? Coisas boas. Qual é a melhor coisa? O que é boas novas? Boas novas é o Evangelho. Mateus 27, quando o anjo disse, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ali foi boas novas anunciado a eles. Uma ressurreição, o Evangelho. Então agora, mas nem todos obedecem o Evangelho de Cristo. Uns obedecem, outros não obedecem. Nem todos obedecem o Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu? No quê? Na nossa pregação. Isaías 53. Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, se há uma pregação, alguém tem que crer na pregação, quem creu? Jesus disse em Marcos 16, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Não é o que Isaías está falando, 53? Quem creu na nossa pregação? Quem não creu, quem creu é salvo, quem não creu é condenado. Porque o que Isaías estava falando, ele estava falando exatamente dos pregadores do Novo Testamento. Se você lê Isaías 53, você vai ver que Isaías estava descrevendo a pessoa de Cristo, mas também estava descrevendo pessoas que levariam a pessoa de Cristo a alguém, através da pregação. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, Senhor, quem creu na nossa pregação? Sabe por quê? De sorte que a fé é pelo ouvir. Por isso que lá no começo, quem ouviu? Quem não ouviu? Como vão crer se não ouvem? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Então, no tempo do Novo Testamento, nós estamos vivendo num tempo apostólico. A era apostólica só terá o fim com o arrebatamento, gente. O Ombrano nos ensina isso.
Enquanto houver pregação aqui, enquanto existir pessoas para se arrepender, nós estamos vivendo na era apostólica. A era apostólica é uma era evangélica. Vocês estão compreendendo? É uma era apostólica, de uma mensagem apostólica, de um povo apostólico. Hoje eu disse no rádio ali, quando eu estava pregando, que nós somos os católicos. Só que as pessoas ficam de olho grande, não sabem o que significa a palavra católico. Eu disse, o povo da mensagem é um povo católico, apostólico, só não é romano. Os católicos são católico, apostólico, romano. Nós somos católico, apostólico, cristão. Vocês estão entendendo? Porque a palavra católico significa universal. Enquanto tiver uma pessoa para o arrependimento, enquanto não se der o arrebatamento, esse evangelho está sendo pregado. E se o católico quer dizer universal, e Jesus mesmo disse que esse evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as gentes, então verá o fim. E será pregado até os confins da terra. Você está vendo? Cobre a terra. E eu falei hoje no rádio, ele dizendo que às vezes nós olhamos, você olha esse povo da mensagem, uma bolinha ali, tipo um favinho de abelha ali, de bespa, né? Não é assim, não. O que você crê aqui, em todo mundo está crendo. O mundo inteiro está crendo o que você está crendo, ouvindo o que você está ouvindo aqui. Nesta noite, a palavra de Deus revelada, restaurada. Vocês estão compreendendo? E se não tivesse um missionário, se não tivesse um evangelista, se não tivesse um apóstolo, será que eles iam ouvir? Nunca iam ouvir. Quando Jesus pregou há 2000 anos atrás, ensinou os apóstolos, tinha internet? Tinha rádio? Tinha telefone? Não tinha nada. Como é que ele disse que ia até os confins da terra? Mas lá no livro de Daniel, no 12, diz que a ciência ia se multiplicar. E os homens iam correr de uma parte para outra. Jesus falou que as potências do céu seriam abaladas. A quarta dimensão, ela está abalada. Ela está, vamos dizer assim, ela está bombardeada. Bombardeada por quê? Por tudo que é tipo de informação através da internet, que é a quarta dimensão, é chamado de espaço sideral. E esse espaço sideral é onde transita tudo. O diabo corre lá em cima, mas Deus também corre. Se o diabo envia suas mensagens, Deus também envia as mensagens dele. Vocês estão entendendo? Se o diabo alcança os seus, Deus alcança os seus também. Vocês estão compreendendo? Se há notícia de morte, há notícia de vida. Se há notícia de pessoas perdidas, há notícia de pessoas salvas. Através da internet, através de tudo que nós temos hoje. Então, nós observando, existe, só que o diabo é tão astuto, que na mensagem A Perfeita Força por Perfeita Habilidade, no parágrafo 75, eu vou ler no 73 em diante, minhas mensagens chegam a estar rasgando aqui de tanto eu ler, né? Mas, saltando as capas, coisa. Pouco eu também falo, tem capricho, né? Vamos ver aqui. Um de nossos maiores evangelistas disse que se ele pudesse saber que poderia salvar 10% dos seus conversos por um ano, ele estaria feliz. Então veja bem, esse é o maior evangelista. Se ele pudesse salvar 10% do que ele converteu, ele estaria feliz. O maior evangelista. Então nós podemos ver que o irmão Branco está comentando, elogiando um evangelista, né? Estaria feliz.
Quando então, se ele tivesse 1000 conversões, no próximo ano, haveria 10.000 deles. Puxa vida, quanto, não vamos longe. Billy Graham foi um evangelista muito grande, né? Oral Roberts, esses homens lá no passado, foram os maiores evangelistas que o profeta já elogiou, exaltou, e foi verdade, né? Eles conduziam. Pode ser que não conduziram para a noiva, mas para as virgens loucas serviu. Estão lá, né? Então veja bem, estamos 10.000 deles, nós estamos errando o gol, estamos errando um propósito. Daí o irmão Branham elogia eles e já no mesmo tempo passa a tesoura, né? Daí ele se elogia, o propósito, tal coisa. Nós estamos errando. Algum de nós edificamos isso sobre uma concepção intelectual, pensamentos. Você está vendo? Aquilo. Este sabe tudo. Veja bem, este homem é um erudito, né? Devemos treinar nosso povo e educá-lo. Então Deus, ele não se limita dentro de uma cabeça, como nós ouvimos agora no encontro. Deus não se fecha dentro de um quadro chamado cabeça do homem, uma caixinha de pensamento do homem, não. Olha aqui, alguns de nós edificamos sobre uma concepção, sobre alguma coisa intelectual. Agora o próximo se baseia em alguma sensação, porque pulou, gritou, chorou, correu. Não, é Deus. Vamos pensar um pouquinho aqui. Alguma sensação de algum movimento, algum estremecimento, algum choro, algum grito, alguma dança no espírito. A dança no espírito, não é na carne. Alguma dança no espírito, disse o profeta. Ou algumas manifestações externas. Aquilo que a pessoa, mas olha, mas aquilo é o homem de Deus, aquilo é uma mulher, aquilo é Deus, aquilo é a unção. O problema não é assim que nasceu. Você está vendo? Espere um pouquinho. Alguns dizem choro, grito, dança no espírito ou algo. Algumas manifestações externas. Aquilo é simplesmente tão mal como a educação. Escute, meus amados irmãos, se o diabo não pode te pegar deste lado, ele te empurra para aquele outro lado e te tira do centro. As coisas têm um centro. É bom dançar, pular e chorar. Quando tu fica morto também não está certo. Não, porque assim não, eu não posso dar nenhum glória a Deus, não posso dar um aleluia, não posso dar um pulo. Também está errado. Tudo tem um centro. Pode pular, pode chorar, pode não pular, pode não chorar, mas tudo tem um centro. E esse centro é Deus, é a palavra, é a mensagem. O que eu quero dizer com isso aqui? O profeta quer dizer que muitas vezes qualquer pregador, principalmente os pregadores, eles não se concentram, eles não ficam num centro. Eles puxam para um lado e puxam para outro. E na mensagem de evangelismo do tempo do fim, o profeta diz que os que dão mais problema não é a igreja, é os pastores. Que começam a puxar para um lado e puxar para o outro. E o diabo é tão astuto, se ele não te puxa para um lado, ele te empurra para o outro. Ou você é muito legalista, ou você é muito liberalista. Ou você chora demais, ou você fica muito quieto. E não é assim. Deus tem um centro. Tem a hora de chorar, tem a hora de rir, tem a hora de pular, tem a hora de ficar quieto, tem a hora do silêncio, tem a hora do barulho. Vocês entendem? Por isso que as denominações hoje estão numa confusão. Que se pregar qualquer mensagem, o pastor pular aqui e saltar ali o evangelista, a igreja vai vir num fogo lá. Língua estranha daqui, língua estranha de lá, e profecia lá, e aqui e ali. E daí agora Deus está falando daqui para lá ou de lá para cá.
nós estamos aqui para aprender de Deus, porque nós precisamos de uma luz no nosso caminho. E essa luz no nosso caminho é Jesus. E Jesus é a palavra. E nós precisamos ser orientados pela palavra de Deus. Vocês estão compreendendo, amados irmãos? Então, nós lemos aqui. Temos uma mensagem de discernimento de espírito. Aqui, ó. Eu quero ler o parágrafo 18 para com vocês e depois o 27. Cada homem deve vir à igreja. Falando de homem, falo da mulher, do jovem, da criança. O irmão Brana jogou, vamos dizer, na plateia. Cada homem deve vir à igreja. Você não deve, ou você deve ter um lugar. Não somente flutuar de um lado para o outro, mas ter algum lugar onde você vai à igreja e chame aquilo de sua igreja. Você sabe que tem pessoas que não sabem qual é que é a igreja dele, nem sabem qual é a igreja dele. Eu vi uma expressão uma certa vez de um pastor, que ele disse que tem pessoas que é que nem o quero-quero. Não adianta você procurar o ninho onde o quero-quero está gritando. Porque o ninho dele está lá, ele vai cantar lá, vai cuidar do outro lado lá, mas o ninho dele está lá. E tem pessoas que ficam ali defendendo uma coisa, mas não é nem a igreja dele aquela ali. Ele não tem fé baseada em nada. Vocês estão compreendendo? Porque ele anda aqui, anda lá, anda aqui, anda lá. Então ninguém sabe o ninho dele. Ninguém sabe qual é a posição. Ninguém sabe o que ele está. No que ele está crendo, o que ele está professando. Porque uma hora ele fala uma coisa, outra fala outra. Uma hora ele está aqui, outra hora está para lá. Outra hora está lá, outra hora está para o outro lado. Então, tem pessoas que é desse tipo. Mas você tem que ter um lugar que aquilo você chame sua igreja. Não andar flutuando de um lado para o outro. Mas ter algum lugar onde você vai à igreja e chame aquilo de sua igreja. Algum lugar para você pagar seu dízimo. Em algum lugar onde você ajude a sustentar a causa de Deus ali. Vocês estão entendendo? Isso é um conselho de Deus. Parágrafo 27. Então, se você vê uma pessoa com grande dom, agora volta a falar aos pregadores de novo. Ao evangelista, ao pastor, ao missionário, seja o que for. Então, se você vê uma pessoa com grande dom, tentando fazer algo para glorificar a si mesmo, o seu próprio discernimento de espírito lhes diz aquilo que está errado. Vocês estão entendendo? Mas então tem pregador, quer dizer que existe pregador no tempo que nós estamos vivendo, tem o certo e também tem o errado. Tem aquele que tem um dom. Você pode ver, o Lula tem um dom, gente. O dom da palavra, o dom de cativar as pessoas. Você vê mesmo um homem na cadeia querendo que ele governasse lá na cadeia. O homem tem uma unção, isso é uma unção que tem sobre o homem, é um dom que o homem tem. Esses pregadores corruptos que tem aí, que dizem que pregam o evangelho, quantia de multidão que segue eles, mesmo errado. É um dom. Está certo ou não está? E eles envolvem, é isso que o profeta está falando aqui, ó. Religiosos com grandes dons ali, com tudo falso, a palavra de Deus falsificando, aquilo é que nem 2 mais 2 são 4, é tão claro na cara das pessoas, que ele está logrando, e as pessoas ali, ó, atrás. Não solta. Vocês estão compreendendo? É porque existe um dom, uma unção sobre aquela pessoa, que atrai, um dom de atrair as pessoas em volta de si. Olha aqui, ó. O discernimento está errado, mas Moisés estava tentando realizar algo para a glória de Deus, e não importa quão ruim isto estava, quão mal isto parecia, que tanto era comentado, o espírito de Moisés, o espírito em Moisés, o dirigiu diretamente à linha do dever.
O Espírito que estava nele dirigiu aquele povo correto. Porque ele tinha o Espírito correto. Então aquele povo foi dirigido correto. Se a pessoa tem um espírito errado e dirige o povo no espírito errado, de um lugar errado, vocês estão compreendendo? Porque existe uma unção em volta, que atrai as pessoas. Se aquela pessoa é atraída através de um espírito errado, ela é conduzida errado. Em qualquer sentido da vida você pode descobrir isso aqui, gente. Mas se o Espírito de Deus está para conduzir corretamente, a pessoa é conduzida correto. Isso eu disse ali no encontro agora. Outros pastores também disseram. Nós podemos ser cheios de falha, cheios de fraqueza, cheios de fracasso. Mas aqui é são. O ministério é são. O ministério é puro. Vocês estão entendendo? Porque o próprio Jesus ensinou isso aqui. Todo cuidado é pouco. Você sabia? Todo cuidado é pouco, principalmente quando Jesus falou que você tem uma alma preciosa dentro de você. Nós temos uma alma. Então, se nós ser conduzido errado, o que vai acontecer para uma pessoa? Vai cair no abismo. Vai perder a sua salvação. Então, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Preste atenção. Na mensagem Possuindo Todas as Coisas, parágrafo 39. Eu creio que quando Deus chama um homem, então Deus está chamando o homem no tempo que eles estão vivendo? Ou não? Irmão Branco está dizendo, irmão Branco foi da nossa época. Estamos vivendo uma mensagem pregada por ele. Uma restauração da Bíblia, trazido através do mensageiro dessa era. Então, quando Deus chama um homem, se um homem é para o seu serviço, se ele é um homem casado e tem uma companheira, ele chama sua esposa junto com ele, porque os dois são um. O que nós encontramos em Timóteo 3? Sobre episcopado. Quem deseja episcopado, excelente obra deseja. Não é errado desejar um episcopado. Mas daí, quando você continua lendo, você vai ver os requisitos para um episcopado. Leia lá, você vai ver a exigência de Deus para um ministro, para um missionário, para alguém que deseja um episcopado. Ele acha que desejar um episcopado, vamos dizer, um ministério, é só abraçar e sair de qualquer jeito. Não. Quem deseja um episcopado, excelente obra deseja. Uma coisa boa deseja. Vocês estão compreendendo? Mas daí que seja e vai. Tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Leia lá Timóteo 3, 1 Timóteo 3. Vocês estão entendendo? Então, Deus nos dá, biblicamente, apoio. Porque tudo vem na Bíblia. O irmão Branham não criou mais uma Bíblia. O irmão Branham não criou mais uma religião. Ele só vivificou o que está escrito na Bíblia. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então ele chama. Eu sempre tenho dito, se Deus chamou alguém, ou enviou alguém, Deus envia homens. Se Deus enviou alguém, Ele sustentará o que o tal disser. Se você é um embaixador celestial, todo o céu subsistirá, e os céus consistem da palavra de Deus. Eu estou aqui, te levando para você entender. Daqui um pouquinho eu vou te falar o porquê que eu estou falando isso aqui. Alguém já pode entender por quê. Você está entendendo? Deus não faz meio pregador. Eu li antes na mensagem o quarto selo, parágrafo 207. Agora ele vem aqui, Deus não faz meio pregador, mas o pregador pode ser incompleto. Faltando alguma coisa nesse pregador. Isso que eu já falei aqui, mas eu quero bater o martelo e entortar o prego. Vocês estão entendendo? O pregador pode ser incompleto, mas não é a intenção de Deus que ele seja daquela maneira. São suas próprias maneiras, quer dizer, a maneira do pregador, né? Suas próprias maneiras misturadas com o plano de Deus para a sua vida.
E isto é que os faz da maneira que são, pregadores incompletos. Vocês estão compreendendo? Eu li uma libertação total, 49. Agora, uma libertação total, 50. Diz. Agora Moisés, Deus havia feito um profeta completo para uma libertação total daquele povo lá. Porque se o pregador não é completo, o povo não tem uma libertação completa. Vocês estão compreendendo, irmãos? Estão entendendo? Moisés foi completamente rendido nas mãos de Deus. Isto é a razão que o fez o que ele era. Ele estava totalmente em Deus, a ponto que Deus podia confiar nele. Deus confiando num homem? Sim, porque Deus não tem outra maneira de trabalhar, a não ser através do homem. Só que Deus coloca seu Espírito num ministério, e o homem, por causa da inteligência, ele começa a desviar as coisas, e ele anda sozinho, diz o profeta. Ele sai caminhando sozinho, Deus deixa ele de lado. Vamos ver aqui. Ó. O profeta disse: enquanto, na mensagem Parado na Brecha, parágrafo 161, enquanto eu não tiver aquele sentimento, não há necessidade alguma de eu ir, porque eu seria um hipócrita. Se a pessoa não tiver um sentimento pelas pessoas, não há necessidade dele ir, porque senão ele seria um hipócrita andar atrás de um que ele não tivesse sentimento para aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Deus impulsiona um homem através de um cano, e ele não moverá de maneira alguma, até que Deus tenha mandado. Se Deus manda um homem, então ele vai. Se não tiver aquela necessidade, vamos dizer, aquilo que arde no coração, pelas almas, para pregar o evangelho, então não vai, porque você é hipócrita, a pessoa é um hipócrita, querendo fazer uma coisa que ele não é. Vocês estão compreendendo? E Deus impulsiona algo, e isto eleva o ministério a um lugar onde não há ninguém que possa dizer uma só palavra contra ele. Quem pode dizer uma palavra contra uma pessoa verdadeira que leva somente o que a Bíblia ensina? Pode falar contra a pessoa, mas contra o ministério não pode falar. Vocês estão entendendo, amados? Na mensagem Alimento Espiritual no seu devido tempo, parágrafo 141, não se pode misturar 2 ou 3 ministérios ao mesmo tempo. Não pode misturar os ministérios, mas então tem mais que um ministério. Aqui eu quero bater o prego. Pastores evangelizar ao mesmo tempo. Não se pode ser um profeta e talvez um pastor no mesmo tempo, e assim cada um tem obras diferentes, ministérios diferentes. Então, como que estão dizendo hoje que tem que ser só o irmão Brana pregando, ouvindo as fitas? Tem que só ouvir fita, só a voz do profeta, que não tem, encerrou todos os ministérios. Como se entende isso fora das Escrituras? Diz que tem que só aperta. Existe até um hino que fizeram: aperte o play, aperte o play, aperte o play, para ouvir. Não existe isso, gente. Aperte o play quer dizer liga o aparelho, né? Para ouvir a voz. Se reúne, faz tantas coisas e coloca a fita. Para ouvir, coloca a mensagem. E todo mundo sentado ouvindo o que o profeta. E quando Deus tem que tratar alguma coisa através da palavra, como fica? Como fica Efésios 4:11? Que Ele mesmo, Deus deu uns para apóstolo, profeta, pastores, evangelista e mestre. Deus não contradiz sua palavra. Irmão Brana não veio trazendo outro evangelho. Irmão Brana veio vivificar o evangelho que já está pregado.
veio trazer de volta o que estava na Bíblia. Por isso que é chamado de volta a palavra original. Vocês estão compreendendo? Agora, se você vê alguém fazer algo por meio de uma promessa de Deus, e logo o outro dizendo, eu também posso fazer isso. Porém, sendo somente uma imaginação, quando tal em tentar fazer o mesmo, encontraremos ali ao lado do caminho todo acidentado. Por isso que tem, hoje que nós vemos, fracassos ministeriais. Porque um quer copiar o outro. Um quer fazer o que o outro faz. E não é desta maneira que se trabalha para Deus. Vocês estão compreendendo, irmão? Só que eu quero advertir vocês numa coisa. Seja certo ou seja errado, sempre tem pessoas para seguir aquilo. Não tem pessoa para seguir lá na macumba? Claro que tem. Lá no espiritismo não tem pessoas. É forte, gente. Lá no budismo, e cada igreja, cada doutrina, cada coisa tem pessoa para seguir. Pode ser errado do jeito que for. Mas também tem pessoas para seguir o correto. Por que Elias, lá em Êxodo 19, lá, 20 por ali diz, quando Israel estava mergulhando naquela idolatria, quando a Jezabel lá começou a infiltrar a idolatria lá, entre eles lá, e um não sabia o que fazer, estavam tudo que nem nós temos hoje, hein, meu gente? Será que é certo ali? Será que é certo lá? Será que tem que só passar as fitas? Será que tem que pregar? Será que o irmão Brana volta a pregar de novo? Será o que vai acontecer? E estavam tudo naquela. Mas ali no meio tinha uma mensagem. Tinha um homem inspirado por Deus ali. Chamou, reuniu e disse: ó Israel, se vocês crerem que Baal é Deus, sigam Baal. Mas se vocês crerem que o Senhor é Deus, sigam o Senhor. Quer dizer, pare com isso. Por que vocês ficam cocheando entre dois pensamentos? Se vocês crerem que Baal é Deus, se ídolo é Deus, aí, siga ele, ora. Pare de confundir as coisas. Mas se vocês crerem que o Senhor é Deus, também siga ele, ó. Então vamos dizer, você não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. Você tem que ter uma base certa, você tem que balizar sua fé. Por isso que lá em Romanos 12, Hebreus 12, lá nós encontramos que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Se Ele é o autor e consumador da sua fé, você não sai da palavra, você fica sobre a palavra. Vocês estão entendendo? Então, Deus tem um caminho para cada pessoa, só que os homens que fazem confusão. A mensagem não tem confusão, a Bíblia não tem confusão. Quem faz confusão é os homens. Vocês estão compreendendo? E por isso nós estamos aqui. Eu vou encerrar aqui então. Agora, só preste atenção. Vamos ver se eu... Daí, aqui diz, é na mensagem a ordem da igreja. Parágrafo 36, ordem da igreja. Assim como o pastor por si mesmo tem que trazer antes de entrar na audiência. Ué, mas estão dizendo que o pastor não pode pregar. O irmão Brana está dizendo que pode. Daí, qual é o certo? O irmão Brana ou os homens? Ou outros pastores que têm uma ideia? Porque não pode mais pregar hoje em dia lá. Aí um certo povo aí. E o irmão Brana está dizendo que a mensagem ordem da igreja, que isso é essencial para nós. Se como o pastor por si mesmo tem que fazer antes de sair na audiência, ele deve tomar a Bíblia e estudar na quietude do seu quarto, no Espírito, e estar ungido para sair e falar diretamente à audiência. E agora? Falar diretamente à audiência. E se ele não faz, vai estar confundido quando sair ali. Por isso que eu digo para vocês, o diabo é tão astuto que essa mensagem, ela é tão pura, tão santa, que se ele puder confundir sua cabeça,
tirar do real, ele faz. Porque essa mensagem te salva. Que essa mensagem que eu digo é a Bíblia. Ó. Só nós temos o ensinamento do profeta de Deus que tem aqui, que ele vivifica a Bíblia para nós, nos leva a obedecer aquilo que nós não estávamos obedecendo e leva a nós ignorar aquilo que nós estávamos fazendo que não era correto. Ele nos baliza dentro das Escrituras. É isso, é o ministério de um profeta, é isso. Então olha aqui, ó, eles estão dizendo que não pode mais ter um pregador no púlpito. Isso aí está estendido aí. Então, mas o irmão Branham está dizendo que tem que ter. Isso são pessoas, eu chamo isso de obreiros preguiçosos, que não querem mais trabalhar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe uma responsabilidade aqui, ó, atrás desse púlpito. Eu nunca, todos esses anos, eu nunca acostumei com isso aqui. Se eu pudesse ficar sempre, sem vir aqui ensinar, sem eu vir aqui pregar, eu ficaria. Porque é uma responsabilidade. Eu nunca acostumei com esse lugar aqui. É ruim, ó. Porque há uma responsabilidade. Se você trazer qualquer coisa errada aqui, vocês vão crer. Se eu trouxer qualquer coisa errada aqui, vocês vão crer naquilo que eu estou dizendo. E a responsabilidade é minha. É ruim. Eu admiro pessoas que vêm, chegam e ficam à vontade, parece que estão em casa, parece que estão é muito bom, mas eu não consigo. Até chegar aqui é uma tortura para mim. Mas depois que o Espírito Santo começa a tomar a liderança, daí a coisa deslancha. Mas não é fácil. Eu vou dizer para vocês. Encurte, ó, o profeta falando na mesma mensagem aqui, ó, a ordem da igreja, parágrafo 165. Encurte tuas orações e faça rapidamente. Tome a maior parte do tempo no serviço da palavra. Eu não tenho nada contra, mas eu não faço. Não. Tem gente que chega aqui, primeiro ele dá um sermão de 2 horas, 2 horas não, modo de expressão assim, mas 20, 30 minutos de pé com a igreja, fala aqui, fala ali, fala lá, e diz isso, para depois ler a Bíblia e prega mais um pouco, depois fica mais um pouco lá, ainda comentando. Eu não tenho muito comentário, eu não tenho nada para comentar muitas vezes, né? Maior parte do tempo do serviço para a palavra. Essa é a mais importante. Pregue a palavra tão forte quanto posso pregar. Pregue. Não manda pregar. Amém? Então, o que eu quero dizer com isso? Que estão dizendo que não precisa mais pastor, não precisa mais pregador, mas o irmão Branham está dizendo que precisa. Isso que vai até o fim. Missionário. Quem quiser agir dessa forma que age, mas a mensagem diz diferente do que eles estão pensando. E eles pegam o parágrafo aqui do irmão Branham, pegam outro parágrafo lá, que dê parecido e vai dizendo assim, olha, disse que não pode, tem que ser só ele. Não, vamos ser conscientes das coisas e vamos à luz das Escrituras. E a luz das Escrituras diz que tem que haver pregadores, evangelistas. Senão, se não tivesse, você estaria aqui? Amém. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Vamos pedir a Deus nos ajudar. E você se proteja atrás do ministério que você está seguindo. Quando você se proteger atrás do ministério, Deus é responsável por você. Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse momento, Senhor, estamos aqui tão felizes por ouvir a Tua voz. A Tua voz é a voz da Bíblia, a palavra lida. Nosso Deus, nessa tarde, nesse fim do primeiro dia da semana, quando chegamos aqui, chegamos com reverência, com respeito, viemos para ouvir as instruções que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. E neste momento de oração, meu Deus, tudo está nas Tuas mãos, e eu peço a Ti olhar por esta igreja, por esse ministério, o qual o Senhor tem levantado nesta região, e abençoa, não deixe o inimigo de nossas almas, Satanás, confundir
a mente, o coração das pessoas, mas que todos tenham uma liderança do Espírito Santo. Tenham, meu Deus, aquela fé correta, aquela fé santa, aquela fé que o Senhor deixou um dia para os discípulos. E no grande nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta hora nós viemos aqui e pedir a Ti, Senhor, Pai, abre os nossos entendimentos para compreender as Escrituras Sagradas, para compreender a Palavra de Deus a cada dia, porque ela é o benefício espiritual para cada um de nós. Pai, abençoa esta igreja, abençoa o ministério aí fora no campo, cada irmão, cada irmã, Senhor, cada criança, os jovens, que possam ser abençoados e guardados por Ti, meu Deus. Assim entregamos a Ti nesta noite, no santo e precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós Te agradecemos por tudo, meu Deus. Amém. Amém. Amém.